alegria, uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, pastor Adriano, pastora Angélica. Rocha Church Guarujá. Um outro aplauso para Rocha Church Guarujá. Quem tem o glória a Deus aí para rechear as palmas? Aleluia. Muita alegria e muito temor também em estar aqui para repartir a palavra do Senhor. E eu queria meditar com você num texto que fala sobre a igreja. Está lá em Mateus, abra comigo, Mateus capítulo 16. Quando Jesus, ele fala, ele funda, ele se refere à igreja dele. Nós vamos ler aqui Mateus 16, a partir do verso 13. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Agradecemos, Deus. Nós cremos, o Senhor tem mais nessa noite. Obrigado por isso. Quem crê, diga amém. Esse texto, muito conhecido, ele tem, como qualquer texto da Bíblia, muita coisa para a gente aprender. E o texto diz que eles estavam naquela região de Cesareia de Filipe, ou de Filipo. Cesareia porque era uma cidade que esse Filipe aqui, que era o Herodes Filipe. Herodes Filipe era um dos 4 filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande, aquele que mandou matar lá em Belém as crianças de 2 anos para baixo, era o rei ali quando Jesus nasceu. Ele morreu, 4 filhos dele assumem, chamados tetrarcas, né, de tetra. Cada um assumiu uma 4ª parte daquele reino. Os romanos que dominavam ali a região permitiam isso, que alguns reis vassalos reinassem, né, dentro do império, em certas províncias do império. E aí esse Herodes Filipe é aquele que perdeu a esposa, a Herodias. Diz a história que o nome dela é Herodias, não, a Bíblia fala também. Perdeu para o irmão dele, o Herodes Antipas. E ele, Filipe, ele embelezou essa cidade e rebatizou de Cesareia. Na verdade, essa cidade hoje, você vai lá, ela se chama Bânias. E na verdade, antigamente era Pânias, mas o árabe não tem a letra P, o fonema, na língua árabe. Então, P virou B. E era Pânias, e hoje é Bânias, mas era Pânias por causa de Pan. Sabe aquele Deus que era metade bode, metade homem, que tocava lá uma flautinha? Aquela região era dedicada a ele. E você já vai entendendo, essa região está lá na Galileia, no norte de Israel. E na Galileia, ali era um lugar de muita confusão. Vá guardando essas palavras. Um lugar de muita idolatria, um lugar de muito ruído. Não é diferente hoje. Vai fazendo o link aí, falar em link, faz o link para hoje. Tantas vozes, tanta gente falando tanta coisa, internet, especialmente internet, televisão, os meios de comunicação, tanta gente dizendo aí a sua verdade. E aquela região, ela tinha, para você ter uma ideia, 14 templos para Baal, aquele demônio que era adorado como Deus, que fazia sacrifícios humanos, inclusive. 14 templos, tinha 2 templos para César,
porque César Augusto, Augusto no latim era divino. Então, César também, como todos aqueles antigos imperadores, né, megalomaníacos, se achavam semideuses ou deuses. Então, tinha templo para ele. Tinha um templo para a deusa Nêmesis. A deusa Nêmesis, na mitologia grega, era a deusa da vingança. Graças a Deus que hoje não tem mais isso, né? Aleluia. Mas tinha uma turma vingativa naquela época, né? E tinha um templo para isso, para a turma fazer lá, né? Uma oferenda para a deusa Nêmesis em alguém, né? A deusa da vingança. E tinha, né, em Pânias, era o antigo nome dessa Cesareia de Filipo, também templos para esse deus Pan, que na mitologia era o deus dos bosques, deus das cavernas. E havia também uma caverna, e Jesus com os discípulos estavam próximos dela, que era chamada Porta do Inferno. Por isso que Jesus usa o contexto, né, o lugar, para falar a respeito da igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tinha caverna com esse nome, e essa caverna era dedicada a Pan, e não é diferente hoje, tanta confusão, tanta idolatria, gente idolatrando relacionamento, gente idolatrando dinheiro, gente idolatrando time de futebol. Pior ainda, time ruim, se fosse o Santos ainda, né? Aleluia. Time ruim, idolatrando coisas, objetos, posses. Pessoal terrível. É como alguém falou, né? Tem gente, irmãos, tem gente tão terrível que não precisa nem estar endemoniado. O diabo fica anotando assim, essa aqui eu nem sabia deixa eu anotar, né? Fica lá de olho. Se for expulsar o demônio de uma pessoa, era tão ruim. Sabe essa história? Que expulsou, mas não saiu o demônio. Quem saiu foi a pessoa. Tão ruim. Aí o demônio até agradeceu e falou, ai, obrigado. Estava sentindo uma coisa tão ruim. Obrigado, acho que eu vou voltar nessa igreja. Lugar, época terrível. E o texto ainda vai dizendo que Jesus pergunta, nessa região, quem, as multidões, quem os homens diziam que Jesus era? E aí outra confusão. Tem gente, eu já ouvi isso, né? Jesus é ET. Jesus é um grande sábio, mas não é Deus. Os muçulmanos falam, é um profeta, mas não é Deus. Os judeus também, um homem que apareceu aí, um herege, se passando por filho de Deus. E aí os discípulos respondem, falam, olha, uns dizem que tu és Elias. Por quê? Porque tem uma profecia, Malaquias capítulo 4, verso 6, que diz que Elias voltará antes do grande e terrível dia do Senhor. Os judeus até hoje esperam Elias voltar. Aí os discípulos falam assim, outros falam que é Jeremias. Por quê? Isso não está na Bíblia, mas tinha uma tradição dos judeus que Jeremias escondeu a Arca da Aliança, que até hoje ninguém sabe onde está. Que ele escondeu e que ele voltará também, ou voltaria, antes ou na época que o Messias se manifestasse. E eles vão dizendo, ou algum dos profetas e tudo mais. Então assim, confusão, confusão, confusão. E Jesus pergunta para os discípulos, quem é discípulo do Senhor aqui nessa noite? É discípulo? Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, né, geralmente ele tomava a iniciativa, ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós temos todo uma declaração do Senhor, a gente vai passar por ela. Mas a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus não é qualquer um. Glória a Deus. Jesus não é qualquer um. Muito mais dentro da igreja, para a igreja dele, para os discípulos dele. Como eu disse, tanta gente falando tanta coisa. E sabia você que a palavra de Deus, ela registra mais de 300 profecias a respeito de Jesus e todas se cumpriram?
Gente, a chance disso, né, ser coincidência, não, é uma coincidência, negócio de profecia, que Deus mandou falar, não, foi uma baita coincidência. A mesma chance, 300 profecias somente sobre Jesus, é a mesma chance de você, numa piscina olímpica, cheia de nota de R$ 200, né, dá uma de tio Patinhas assim, você pular nessa piscina e numa única tentativa, aquela piscina cheia de notas de verdade de R$ 200, você enfiar a mão lá no meio e pegar a única nota falsa de R$ 200. É a mesma chance. Quer um exemplo maior? Jesus não é qualquer um. Quer um outro exemplo? Isso é matematicamente, aí você pega, né, tira da matemática, né, tanto número, traz para um exemplo assim. A mesma chance, o matemático calculou, você trancar um chimpanzé dentro de uma sala com um computador ali, uma máquina de escrever, e ele ficar pulando em cima da máquina e ele escrever a Wikipedia, escrever a Barça do meu tempo lá, né? Quem era o tempo da Barça aqui? Tem alguém no tempo da Barça? Ai, meu Deus, aleluia. O povo nem sabe o que é Barça, né? Wikipedia, tudo bem, né? É a mesma chance. Então, quer dizer, não. Há um Deus que está escrevendo a história, e há um Deus que está escrevendo a história dessa igreja e a história da sua vida. Glória a Deus. Toda vez que eu falar algo aqui, falar, nossa, que bom, você pode dar um glória a Deus, amém? Glória a Deus. Amém. Sabia você? Estou falando que Jesus não é qualquer um. Jesus perguntando, as pessoas falam tanta coisa sobre Jesus. Os discípulos também falam bastante coisa. E Jesus não é qualquer um. Não é isso, não é aquilo que um acha, que o outro acha. Não. A própria palavra o apresenta, a história o apresenta. Sabia você que existem mais de 25 mil documentos que falam a respeito de Jesus, citam o Senhor, para você ter um parâmetro? Por exemplo, Alexandre o Grande, todo mundo aqui já ouviu falar Alexandre o Grande, tem 5 fontes que citam ele, 5. Ninguém discute a existência histórica do Alexandre, virou filme, série. César, o Júlio César, tem 10 fontes que citam ele, só. Buda, 0 fonte, existem citações religiosas, mas não são fontes históricas. O Sócrates, famoso filósofo, que ninguém questiona a existência dele, 3 fontes históricas citam o Sócrates. E Jesus, 25 mil documentos. E alguns deles foram escritos 20 e poucos anos após a morte do Senhor. Ninguém, nenhum personagem da história antiga tem mais documentos e documentos mais próximos dos fatos da existência da pessoa do que o Senhor. E você tem gente aí, né, cronistas antigos, tipo o Cabrini, lá o Roberto Cabrini, tinha uns Cabrines do século I, século II. Olha aqui, ó, o Joséfo foi um judeu que ele viu o templo de Jerusalém ser destruído, ele lutou nessa guerra contra os romanos no ano 70, ele foi contemporâneo dos apóstolos, provavelmente ele já havia nascido quando Jesus estava lá exercendo seu ministério, e ele escreve 2 obras que são fundamentais, você baixa gratuito na internet se quiser, viu? Antiguidades Judaicas e Guerras Judaicas. E o Joséfo, ele escreveu a respeito de Jesus, ele fala algo assim, naquele tempo, apareceu um homem, aí ele fala assim, se é que nós podemos chamá-lo de homem, chamado Jesus, ele vai falando, foi condenado por Pilatos, e ele diz algo, e os escritos dele são aceitos como históricos, tem cópias, tem citações da época, mas tem uma coisa que os inimigos do evangelho falam, não, isso aqui introduziram, isso aqui colocaram depois, porque ele fala assim, ele era o Cristo, ele realizou milagres, ele apareceu ao 3º dia, e até hoje existe, ele fala assim, a tribo chamada cristãos, que o adoram como Deus. Quer mais?
O Tácito, um historiador romano, ele escreveu sobre os cristãos que vêm de Cristo. E ele cita que no tempo do imperador Tibério, e foi no tempo de Tibério sim, Jesus foi crucificado. E ele ainda cita sobre ordem de Pôncio Pilatos. Você vai ter Suetônio, olha que nome legal para colocar no filho, né? O Suetônio fala assim, Cláudio foi o imperador de Roma lá no ano 50 e poucos depois de Cristo. Paulo estava já, a igreja explodindo. Ele fala assim, Cláudio expulsou os judeus de Roma, e isso está em Atos 18, eu acho. Cita esse fato. E esse Suetônio fala assim, o Cláudio expulsou por causa de um tal de Crestos. Crestos é a forma latina da palavra grega Cristo. Mas, né? Crestos. Você vai ter outros, você vai ter Plínio, jovem, comentando que de madrugada os cristãos se reuniam e cantavam hinos a Cristo, como se ele fosse Deus, século I, século II. Glória a Deus. Nós não servimos qualquer um. Quem pode dizer amém? Oh, nós não estamos vivendo ali numa fé cega, numa fé sem base. Não, 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 não. Quer mais? Estou falando de quê? O teu Jesus não é qualquer um. Dá para falar para alguém perto de você aí? Se você não gosta dessas coisas, fica tranquilo, tá? Tem um monte de meme na internet, né? Pastor manda falar, e tem um cachorro assim, né? Eu não sei se você... Eu pago a internet para isso, eu fico vendo meme, entendeu? Aí o cachorro assim, né? O pastor mandando falar para o irmão. Se você não gosta, mas não tem problema. Mas quem gosta ou quem puder, fala assim para o seu irmão. O teu Jesus não é qualquer um. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha, o Johannes Kepler, sabe quem foi o Kepler? Ele é o pai da astronomia, da moderna astronomia. E o Kepler, crentão, como eu e você, e ele fala assim, que ele descobriu a ordem do universo, estabelecida pelo Senhor, que a linguagem, esse povo era crânio, né? A linguagem matemática o revelou. Aqui, ó, o Pasteur, sabe o Pasteur, aquele francês, que inventou a pasteurização, né? Eliminar bactérias. O Pasteur falava assim, um pouco de ciência te afasta de Deus. Quer dizer que incredulidade é gente que estuda pouco? É. Aqui, ó. Um pouco de ciência te afasta de Deus, dizia ele. Muita ciência te aproxima de Deus. Quer mais? O Newton, o Isaac Newton, o maior cientista com Einstein, o Newton dizia assim, quem realmente pensa, acredita em Deus. Oh, glória. O último aqui, o Francis Bacon. O Bacon, né, não tem a ver com comida, ele era um filósofo, um matemático, um teólogo inglês. O Francis Bacon, sabia você? Ele é o pai do método científico. O método científico é o que a ciência usa até hoje para definir algo que é cientificamente comprovado ou não. Então, método científico, observação, hipótese, análise, e taraná, conclusão, mais ou menos assim. E o Francis Bacon, olha o que ele fala. É parecido com Pasteur, mas ele fala assim, ele não fala ciência, ele fala filosofia. Pouca filosofia te afasta de Deus. Muita filosofia te aproxima do Senhor. Aleluia. A tua fé não é qualquer uma, não. Glória a Deus. O teu Jesus não é qualquer um. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Quem é Ele? Quem é esse, como nós cantamos? Quem é esse Deus Todo-Poderoso que homens e mulheres ao longo da história o adoraram, o reverenciaram? Homens que escreveram a história reverenciando a esse Jesus. E quanta gente desconhecendo, quanta gente tendo Jesus como alguém assim, que aquela história do paraquedas, né? Que todo mundo quer ter um paraquedas por perto, mas ninguém quer usar, né? Deus é bom na hora do aperto, mas se não tiver apertado, está tudo bem, vamos nós mesmo, né? Não, não.
Não, a igreja do Senhor o reverencia. A igreja aqui diz amém. A igreja do Senhor o serve com alegria. Quem diz amém? A igreja do Senhor, como nós cantamos, está disposta a dar a própria vida, nos gastarmos todos os dias por Ele. Aleluia. Jesus não é qualquer um. Miqueias, eu passei batido nas profecias. Miqueias 5:2, século 7 a.C., tu Belém de Efrata, Belém que Jesus nasceu, posta que a menor das cidades, de ti sairá aquele que há de governar o meu povo. Salmo 22, verso 16, por exemplo, é o salmo messiânico, um dos. Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? Diz o salmista 1000 anos antes de Jesus. 1000 anos. Alguém pode dizer assim, Jesus falou isso na cruz, porque ele fala na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus pegou o texto do Salmo, então isso não é um cumprimento. Pois é, vai no verso 16 do Salmo 22, ele fala da crucificação, e ali ele fala assim, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. E judeu não tinha crucificação 1000 anos antes. Judeu nunca praticou isso. 1000 anos antes do Messias, a profecia já dizia que iam furar os seus pés e as suas mãos. Verso 18 do Salmo 22. Repartiram as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. 10 séculos antes do Senhor. E você vai encontrar tantas outras profecias na Escritura. Esse Jesus que está nessa noite, nesse lugar, não é qualquer um. Ele é o cumprimento da história. Ele é aquele que cumpre tudo. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Segundo, Jesus é a revelação de Deus. E você é a revelação de Jesus. Porque Ele diz para Pedro, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas, Bar é filho, Jonas, nome do Pai. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E aí Jesus devolve a revelação para Pedro e fala assim, e tu és Pedro, de Simão, que significa vacilante, na tradução da Rocha Church Guarujá, vacilão. É exatamente isso. É Pedro. E Petros, Pedro, no grego, é um pedaço da rocha maior. Porque Jesus fala assim, tu és Petros, e sobre esta pedra, você vê então, ele fala assim, edificarei a minha. Jesus não edifica a igreja sobre Petros. Petros, é Pedro. Sobre esta pedra. Então não é Pedro, não é o Papa, ou quem veio depois que virou Papa. Não. Ele não fala, tu és Petros e sobre você. Sobre esta pedra. Qual era a pedra? A declaração de Pedro. Tu és o Cristo. Tu és o aguardado, o desejado das nações. Tu és aquele que nós esperávamos. Tu és aquele que é Senhor e Salvador de todos. Tu és Senhor do universo. Tu és Deus em nossas vidas. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, Jesus então, ali é revelado Jesus para Pedro. E você sabe que quando nós temos uma revelação de quem é Deus, nós também temos uma revelação de quem nós somos. Pedro teve uma revelação de quem era Jesus, Deus, e da sua missão, o Cristo, aquele que veio salvar, resgatar, reinar. E aí Jesus revela para Pedro a missão dele e quem era realmente aquele Simão. Não, você não é mais Simão, você é Pedro, um pedaço da rocha, um pequeno rochedo. E quando Jesus devolve então, Pedro entende a sua identidade. Pedro ali entende quem ele é. E irmãos, vamos lá, eu quero explicar algo aqui. Jesus ele vai dizendo assim, que ele daria poder aqui para o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja no 18. 19, eu te darei as chaves do reino.
E o que você ligar terá sido ligado no céu. O que você desligar terá sido desligado no céu. Sabia que aqui Jesus, ele está usando a linguagem de um rabino. Porque Jesus, você sabe, ele era chamado de rabi no Novo Testamento. As pessoas se dirigiam a ele, rabi, rabino. E um rabino usava essa linguagem com os seus discípulos. Todos, era a prática de um rabino, de entregar as chaves, de usar essa expressão, te dou chave para você ligar e desligar as coisas do reino dos céus na terra. Você sabe que um rabino, ele em essência é alguém que interpretava ou interpreta a lei. E o rabino falava assim, quando o discípulo interpretava corretamente, ele falava assim, muito bem, você cumpriu a lei. São expressões que a gente vê na palavra. Você cumpriu a lei. Se o discípulo errasse a resposta, ele dizia assim, o rabino, você aboliu a lei. Aí você vai entendendo coisas que você lê na palavra, Jesus falando, né, aqueles assuntos do Novo Testamento. E um rabino, para ser rabino, ele precisava da autorização de outros 2 rabinos mais velhos. Então, 2 testemunhas que vissem como ele interpretava. E sabe como se chamava esse corpo de interpretações de um rabino? Jugo. Por isso a gente vê lá em Mateus 11, 28, você já leu? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha aí, o que é jugo? Era o nome do conjunto de interpretações. A cartilha de qualquer rabino era chamada de jugo. E Jesus, Mateus 23, ele foi questionado. E o texto diz em Mateus que ele estava no templo ensinando discípulos. E o judeu chega e fala, quem te deu autoridade para fazer isso? Porque entre os judeus, para você ser rabino, ter jugo, entregar chave, para ligar e desligar, ter discípulos, você tem que ter autorização de 2 vozes, de 2 outros mestres. E você vai ver, por exemplo, Jesus, no seu batismo, no início do seu ministério, ele tinha autorização. Ele chega para o batismo, que João Batista, que era considerado por todo o povo como profeta, João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu deveria estar aqui sendo batizado, não eu te batizando. E veio a voz do céu, atestando, a segunda testemunha, tu és o meu filho amado. Este é o meu filho amado, nele me comprazo. Jesus então entrega um jugo. Jesus entrega as chaves para quem? Para os discípulos. Ele entrega poder para ligar, para desligar. E essa palavra ligar e desligar, ela está no que se chama de tempo perfeito do verbo. O que é tempo perfeito no grego? É algo que foi feito no passado, que tem efeitos no hoje, no presente. Algo feito. E aí nós entendemos Efésios 1:3. Diz Paulo, já fostes, igreja Rocha, Guarujá, já fostes abençoada com toda sorte de bênçãos. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Algo do passado, uma ação ocorrida no passado, com efeito hoje. E Jesus diz para você hoje, você é discípulo, tome o meu jugo sobre você. Suave, o meu fardo, que é leve. Esse Jesus não é qualquer um. Esse Jesus não é para nós olharmos e ficarmos pensando, decidindo. Deixa eu ver se faz sentido, deixa eu ver se na minha cabeça entra. Aí sim eu vou crer. Não, Ele é Deus revelado. Ele é o Cristo. Ele diz para os seus discípulos, recebam poder, recebam autoridade. Você sabe o que acontece? Quem estabelece princípio, quem decide, se eu decido o que é certo, o que é errado, eu estabeleço o governo.
E eu não estou no governo. Mas isso começou lá com Eva. Essa é a guerra até hoje. E talvez tenha gente aqui hoje nesse culto que entrou aqui nessa guerra. Quem manda na vida? Que jugo eu tenho sobre mim? Quem é Jesus realmente para mim? Jesus perguntou isso para os discípulos, quem ele era? O que vocês dizem? E Eva, ouvindo a serpente, ela passa a decidir o que é certo e o que é errado. Ela que toma a decisão que não podia mais confiar em Deus. E a proposta da serpente era qual? Para você ser feliz, desobedeça a Deus. Ande de acordo com o teu jugo. E o engano da serpente é tão terrível. E qual foi o engano? A serpente disse para Eva, olha, se você comer do fruto, todo mundo sabe a história, você vai ser parecida com Deus. E não. Na verdade, o ser humano ficou parecido com o diabo. Porque a palavra, lá em Gênesis 3, diz que a serpente, a mais astuta das animalhas, dos animais que estavam no jardim, o diabo usou a serpente para enganar Eva. A palavra astuta é a mesma raiz da palavra nu, que foi, como ficaram Adão e Eva quando pecaram. A astúcia da serpente levou uma nudez, eles foram despojados da glória de Deus. Então, nu e astuta vem da mesma raiz. Que raiz? Então, não ficaram parecidos com Deus. Toda vez que eu estabeleço princípios, na verdade eu fico parecido com a serpente. É a natureza da serpente. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, como Pedro teve, e ele tem a revelação de quem é Jesus, e ali Jesus diz então, a minha igreja, ela vai ser firmada sobre essa declaração. A minha igreja que eu edifico está firmada sobre essa palavra. Quem eu sou realmente? Isso mudou a vida de Pedro, tanto que mudou até o nome dele. De alguém vacilante, oscilante, para alguém que fazia parte do rochedo do maior, da Petra. Como a vida de Abraão foi mudada quando o Senhor, ele tem um encontro com o Senhor. Você não é mais Abrão, você é Abraão, pai de multidões. Deus colocou uma semente no coração daquele homem. E Abraão fez o que fez, porque ele ouviu o que pouca gente ouviu. E você vai andar em fé, você vai romper muralhas. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Você foi chamado para vencer as portas do inferno. Nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E porque nós ouvimos essa palavra e nós recebemos, é por isso que nós fazemos o que mais ninguém faz. Nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós estabelecemos o reino de Deus. José fez o que fez, fazia o que fazia, porque ele ouvia o que ninguém ouvia, ele sonhava com aquilo que ninguém mais sonhava. Há uma palavra no seu coração, há uma palavra na sua vida. Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, muitos conhecem essa passagem, Isaías 6. Isaías já era profeta, profetizando para cá e para lá. Ele tem aquele encontro no capítulo 6, verso 1 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono. E Isaías começa ali a falar, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Sou um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. E vem um querubim, e toca onde com a brasa do altar? Onde que o querubim toca? Nos lábios. Onde Isaías reconheceu que tinha problema, ali o Senhor tocou. E essa noite, onde você reconhecer que você precisa do Senhor, o Senhor vai tocar na sua vida. Onde você reconhecer que você precisa de Deus, Deus vai entrar nessa situação. Aleluia. Mudou a vida de Jacó. Jacó virou Israel. Jacó, a palavra, uma das raízes de Jacó é o quê? Enganador. Ele enganou o pai dele cego. Ele se travestiu lá do seu irmão Esaú. Jacó era meio sem pelo assim. Então ele bota uma pele de
carneiro ali para ficar peludo, porque Esaú era peludo, ficar com cheiro de animais, porque Esaú era caçador. Ele queria roubar a primogenitura do irmão, e ele engana o pai, e o pai o abençoa. Ele tem que fugir, muitos conhecem essa história. Ele foge porque o irmão quer matá-lo, e muitos anos depois, Jacó já tinha esposa, mais de uma, aleluia, né? Oh, glória, muito abençoado, filhos, bens. Mas lá no capítulo 32, 33 de Gênesis, ele não era um homem abençoado, ele era um homem atormentado, com bens, com dinheiro, mas atormentado, porque ele soube que o irmão dele vinha. Muitos anos se passaram, Esaú está vindo, ele pensou, vem se vingar. E ele desesperado, sem dormir à noite, como muita gente às vezes fica. E fica porque tem lutado. Quem não quer se dar bem na vida? Qualquer um quer se dar bem, mas muitas vezes buscou a bênção não da maneira correta, buscou a bênção do Senhor na sua própria força. E ele ali acordado, ele se encontra com um anjo aparece. E ele se agarra, diz lá, leia depois o texto, ele se agarra o anjo, ele diz assim: eu não te solto até que você me abençoe. Ele não era um homem abençoado com tudo que ele tinha. Talvez tem gente assim aqui hoje. Tem tanta coisa, mas não se sente abençoada, não se sente abençoado. Ou tem o suficiente, mas essa noite nós estamos aqui num encontro com Jesus. E como Pedro foi transformado, o Senhor quer transformar. Talvez você seja como um Jacó. Você acha que você tem que viver a vida de outra pessoa para ser feliz? Você acha, talvez, que se você tivesse nascido em tal lugar, você vê o Instagram, você vê a vida de alguém ali, e você fala, se eu tivesse o que essa pessoa tem, aí sim, eu ia dar certo na vida. É o que Jacó fez. Botou roupa do irmão dele, botou pelo como se fosse o irmão dele, cheiro como se fosse o irmão dele, achando e buscando a bênção do pai. Mas hoje eu quero te dar uma boa notícia. Aquilo que você tem na mão, e sempre na história foi assim, Deus sempre começa algo poderoso com aquilo que Ele encontra em nossa vida, meu irmão, minha irmã. É pedra para derrubar gigante, é pedra. É cajado para abrir o mar, será o cajado. Um pouco de azeite que para a viúva era nada, nas mãos do Senhor foi suficiente. Como foi suficiente? Foram suficientes 5 pães e alguns peixinhos de João 6. Nas mãos do Senhor, mesmo no deserto. O poder de Deus não se limita por coisa nenhuma. Quando alguém entrega algo a Ele, para Ele consagrar e abençoar. O Senhor multiplicou uma pesca lá no mar. Lucas 5, teve pesca gloriosa, milagrosa, no mar. Mas o poder de Deus não é limitado por tempo, por lugar, por ninguém. No lugar deserto, uma multidão. Ali também teve multiplicação de peixes. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sempre vai começar com aquilo que você tem na mão. Eu quero dizer de novo, vou falar de novo. Você não precisa viver a vida de ninguém. Essa história que parece que a felicidade está sempre em algum lugar, menos onde eu estou. Não. Onde você está hoje? Quem está recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus? Onde você está com aquilo que você tem e quem você é suficiente para Deus começar um milagre nessa noite. E quem tem perseverado, persevera, fica firme. Como diz o Vicente de Carvalho, tem um bairro aqui, Vicente de Carvalho? Vicente de Carvalho, ele falava assim: felicidade, essa árvore frondosa, ela existe sim, e ela existe onde nós a plantamos. O problema é que sempre a plantamos no lugar onde não estamos. Está sempre em algum lugar. Essa noite acabou isso nesse lugar em nome de Jesus. Acabou na sua vida em nome de Jesus. Aquilo que você tem, seja o que for, você consagre, ofereça a Deus. É isso que Deus vai usar para transformar vidas, para dar rumo, para dar norte para você. E eu quero terminar. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória
A vitória é no território do inimigo. Eles estavam ali, perto daquela caverna dedicada àquele demônio chamado Pan. Sabia que é desse nome Pan que vem a palavra pânico? É do Pan. Quanta gente em pânico, o mundo em pânico, as pessoas não dormindo, as pessoas oprimidas, as pessoas cansadas, as pessoas amedrontadas, intimidadas. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Diga assim comigo. Diga assim, levante sua mão ao céu, diga assim: é no território do inimigo que o Senhor me dará vitória. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Território. Irmãos, nós temos vivido tanta coisa abençoada lá em São Paulo, milagres, manifestações sobrenaturais. Teve um rapaz esses dias, ele contando, na verdade, uma história antiga, mas ele contando que ele foi acusado de perder um documento, uma empresa relevante em São Paulo. E a pessoa que disse isso para ele falou na frente de todo ali o setor, o escritório. Ele ficou envergonhadíssimo e ele falou: meu Deus, não, eu não perdi documento nenhum. E ele foi para casa. E ele conta até que ele ficou tão perturbado com isso que ele não dormiu. Ele ficou orando e foi para o chuveiro, ficou água caindo na cabeça, aquelas cenas assim que você está atordoado. E na madrugada ele dorme e Deus dá um sonho para ele. E Deus mostra, não foi? A prateleira, a caixa, o lugar exato entre milhares de documentos lá no arquivo, onde estavam 2 notas que a pessoa disse que ele tinha negligenciado e perdido. Ele chegou, eu ia fazer igual, ele chegou no serviço mais cedo, ele não se conteve, né? Ele falou: será que é? Será que eu estou ficando doido? Não, nós somos igreja do Senhor. O Messias é por nós. Esse Jesus que nós servimos não é qualquer um. Ele chegou muito cedo, muito ansioso, ficou ligando lá, porque a menina do arquivo era amiga dele, e a menina não tinha chegado ainda, e ele lá, né? Ai, não chega essa menina? Chegou, deu o horário, chegou, ele falou: posso ir aí? Aconteceu tal coisa? Ele falou: vem cá. Ele chega lá, e ele fala assim: olha para mim, prateleira tal, caixa tal, não sei aonde tal, número não sei o que lá, letra. Tá. Ela pega lá a tal da caixa, ela olha, as 2 notas estavam lá dentro. Imagina, ele chega na frente de todo mundo e fala: gente, deixa eu falar uma coisa aqui. O lugar da humilhação. Irmãos, isso não é frase feita de púlpito. José, é Bíblia, José disse isso, Gênesis 44. O José que foi vendido pelos irmãos, o José que foi rejeitado, todos os nomes feios. Quando nascem os 2 filhos, o Manassés e Efraim. Efraim, ele fala assim: Efraim, porque Deus me abençoou na terra da minha aflição. É na terra da aflição que Deus quer honrar a sua igreja. Quem pode crer nisso nessa noite? No território, pode aplaudir, glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Vamos ficar em pé, eu queria orar com você. Uma oração rápida. Vocês têm obreiros para apresentar, né? Que benção. A igreja do Senhor avançando. Gente se dispondo pelo reino. Irmão, irmã, olha para mim aqui. Onde você chega, a revelação chega. As pessoas não sabem o que fazer. Você sabe. As pessoas estão em trevas, mas você tem a luz. Você é a luz do mundo. Irmão, irmã, você e eu fomos levantados, a irmã levantada, como alguém de solução. Homens e mulheres de resposta para essa geração. É sobre essa pedra que a igreja de Rocha, a Rocha Guarujá, é edificada. A igreja do Senhor espalhada no mundo.
Homens e mulheres de solução, homens e mulheres de propósito, homens e mulheres de resposta. Eu te dou as chaves do reino para ligar e desligar. O que você ligar na terra já terá sido ligado no céu. Diz a palavra do Senhor: sois feitura de Deus. Efésios 2:10. Criados para boas obras, as quais foram preparadas antecipadamente, para que vocês andassem nelas. Deus já preparou. Eu te dou poder para ligar. O que você ligar na terra já terá sido ligado no céu. A tua palavra, Senhor, está estabelecida no céu. Salmo 89 está firmada no céu. 1 de João capítulo 5. E nós andamos nela. E Deus sempre vai ter compromisso com aquilo que nasceu nele. Deus sempre tem compromisso com aquilo que nasce nele. Essa noite, renove essa decisão na sua vida. Jesus, Senhor. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, o Deus vivo, e veio transformar a minha vida. Todo Simão em mim, feche seus olhos. Toda oscilação, toda vacilação, toda dúvida, toda inconstância, toda irregularidade, todo cansaço, toda fadiga, vão embora, desaparecem diante da grandeza do Senhor. Esse Deus é Deus, Senhor da história. Ninguém falou a respeito de ninguém, se falou como se falou de Jesus. Se escreveu, se registrou. Oh, essa noite seja revelado de novo, mais para você e para mim, o Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo,